A minha família, segundo o livro da cidade, ela foi a terceira família a chegar na cidade de Campos do Jordão. Então, é uma Pô, família tradicional de lá. Meus pais tiveram uma quebra financeira, a gente falando de empreendedorismo, né? Como todo empreendedor com seus altos e baixos, tiveram uma quebra financeira, fomos uhum, morar em acontece. Taubaté depois disso. E Taubaté foi uma cidade que me acolheu desde os 10 anos. Então, sou jordanense, taubatiano e agora tô virando Joseense. joseense aos poucos. Show de bola. Mas natural de Campos, aqui do Vale, né? Não tem como falar. Serra da É, Mantiqueira e o Vale estão conectados de alguma forma. com certeza. E você cursou alguma faculdade? Como que. Isso é uma curiosidade que passou na minha vida, assim, Quando eu comecei minha primeira faculdade, eu fazia Senai. E no Uhum, Senai, eu tive Taubaté. Senai de Taubaté. Eu tive uma experiência, assim, muito forte, porque me chamou a atenção, eu aprendi muito no Senai, sou muito Uhum, grato ao que eu aprendi lá. E no Senai me chamou a atenção que era uma escola de formação de empregados, né? Você sim. estava ali pronto para ir para uma fábrica, comecei a cursar Mercado de trabalho e tal. engenharia de produção, Ainda e mais engenharia da produção, né? Que eu fazia é chão de Senai, fábrica mesmo, né? mecânico automotivo e fazia engenharia de produção. Uhum, E aí minha mãe começou a empreender na área da beleza, ela tinha um salão de cabeleireira, e ali comecei a ver o mundo dos cosméticos e tal. Quando eu estava no Senai, tomei a decisão de esse ir negócio de com ela. cosmético bomba, né? Eu tenho uma amiga Sim. que cursou o MDM comigo, a Thaisa, é da Hidrabel. Aham. Cara, gigante a empresa, tal, tudo. E elas têm uma história muito bonita, né? Que o pai começou fazendo ali aquele creme de babosa, tal, Aham. na panelinha em casa. E hoje tem uma Muitas empresa histórias de donos nacional, de né? marcas de cosméticos são assim, Maravilhosas. sim. E aí, eu tava fazendo engenharia, minha mãe começou a empreender nessa área, eu comecei a vender produtos para salão de cabeleireiro. E, cara, foi uma experiência muito boa, porque você vai vender produto para cabeleireiro, a pessoa que compra é o próprio cabeleireiro. E Uhum, você não consegue conversar com ele a não ser que ele esteja trabalhando. Então, esse dinamismo da pessoa sim, trabalhando ali, sim. você apresentando um produto e muitas vezes para o cliente ou para cliente também. Então, você tem que convencer Não, dois, e não é é uma só um. pessoa que entende muito do produto, né? Que é o trabalho dele ali e tal, Você tudo. sabe que uma das coisas que eu comecei a perceber com o tempo é que, sim, ele entende, mas alguns pontos ficavam deficitários, assim. Então, Uhum, a minha mãe virou técnica de algumas marcas de cosmético na época e ela tinha uma sócia, a sócia saiu, eu virei sócio dela na empresa, saí da faculdade. mas ela só vendia ou vocês, a Ela partir de tinha uma algum tempo, escola ela e começou a fabricar? não, não, não. Ela tinha um salão, desculpa, Sim, e aí começou a vender produto cosmético. legal. Depois de um tempo, ela virou técnica Qual que de é o nome de algumas sua mãe? marcas. Joana. Fala, dona Joana, Joana, um minha abraço. maior sócia da história, assim, ela foi sócia comigo em vários negócios, vários, Maravilha, né? vários. E aí, e esse foi o primeiro negócio que a gente teve sociedade. E aí, um dia eu vou para uma reunião com um cara. Na verdade, assim, eu entrei em contato com uma marca internacional Hum, e eu nem tinha approach, nem grana para ser distribuidor deles, mas eu fui lá, né? Vai que, né? Fui para São Paulo numa empresa. Chegando lá, o diretor-geral da empresa passou, olhou. Eu, na época, tentava me vestir o melhor que eu conseguia, mas ainda assim não era o patamar dos caras, né? é E aí ele difícil, né? Difícil. passou, olhou, entrou na sala e ficou assistindo a nossa reunião, porque ele ficou assim, abismado, porque esse moleque tá fazendo aqui na minha empresa, né? Aham. E aí ele falou, ó, gostei de você, vou te contar uma história. E ele falou, eu tinha uma marca de cosmético, eu vendi ela por 15, 20 milhões, alguma coisa assim. E eu entendi que se eu vendesse produto, eu ficaria sendo igual ao mercado. A partir do Uhum. momento que eu comecei a vender conhecimento atrelado ao meu produto, todas aquelas cabeleireiras ficavam atreladas emocionalmente ao meu produto. E aí veio a sacada, junto com a minha mãe, a gente montou uma escola. E, sei lá, um ano depois eu já tinha 14 funcionários trabalhando para mim. Existe ainda? Não, não. Chamava Master Academy. E aí, da escola, como eu saí da faculdade, eu era bem novo, eu tinha 23 nessa época. E, e aí, poxa, pra mim eu tinha Mas uns. você terminou a faculdade ou Não, não, parei no largou, primeiro falar, ano. vou empreender com minha Ah, mãe aqui, montar é uma muito escola? desafiante, né? Você, dentre outras atribuições, você conseguir ir pra faculdade, sendo que eu tinha
eu tinha que viajar para vários lugares para vender sim, produtos e representante tal. É, vai muito, viaja muito. Depois de um tempo, não, eu já tinha gente fazendo isso para mim, mas aí já não era. Sim. Pô, você imagina, eu engenheiro, É com que a visão assim, comercial. a faculdade tem a parte técnica, mas a parte de fazer acontecer mesmo é no trabalho que Mas você eu tenho, aprende. durante a minha vida, assim, eu tenho várias histórias relacionadas ao mundo acadêmico, mas aí eu comecei a buscar conhecimento na época em que o coach nem era difundido da forma como é hoje, né? Hoje até, em alguns momentos, até mal visto. Mas eu comecei a fazer várias formações em coach, porque me incomodava muito, por mais que eu fosse dono da empresa também, e eu era o comercial, minha mãe era mais a parte administrativa, então minha mãe não saía nem pra rua, eu que, né, dei aquela alavancada, e ela, se ela tivesse aqui, ela falava, se não fosse o Abílio, o negócio não teria É acontecido. que assim, quando você começa a empresa, você não sabe que tem vários setores, você faz tudo, Sim, né? sim, Depois que você começa a enxergar, não, preciso de uma pessoa para fazer isso, sim. preciso de uma pessoa para Mas fazer eu tinha um aquilo. desafio diferente. Aham, Como eu era novo, e as pessoas não me viam como o dono da empresa. Por mais que eles soubessem que eu era o dono, mas, o filho da Joana, aham. sua Quantos mãe. anos você tinha? Eu tinha 22 para 23 quando a gente começou a ter Uhum. bastante vendedor. E aí comecei a fazer muita formação em coach. Todas que você possa imaginar. Investi uma grana, assim. Minha mãe e eu, a gente sempre investiu uma boa parcela do nosso faturamento em treinamento e capacitação. É, já fiz também, continuo fazendo. E tem que sempre, né? Aham, Só que aquilo me abriu uma outra possibilidade, começar a fazer consultorias. Como eu vivia o mundo do sim. salão e minha mãe era técnica, então eu sabia a parte técnica, porque eu tinha escola, eu via muitas coisas que aconteciam no mundo assim, da gestão do negócio que os cabeleireiros não faziam, e comecei a fazer uma consultoria em um salão. Que ele começou a ter tanto resultado que aí as clientes do salão começaram a me contratar para as empresas delas. Então, Uhum. que não tinham nada a ver. Então, Era do nada, outro setor. eu prestava consultoria para 6 empresas com segmentos diferentes e o modelo era o mesmo.